capítulo de número 37. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Eu não vou orar pedindo que o Senhor traga a tua presença a esse ambiente, pois desde que nós chegamos a esse lugar, nós já sentimos a tua presença. Nós sabemos que o Senhor estará aqui. Nós sabemos que o Senhor permeia os corações e sonda as intenções da alma. Mas eu quero te pedir que, pela tua infinita misericórdia, uma vez mais, usa a instrumentalidade humana que sou eu. Assim como a mangueira, assim como a torneira, ela não tem honra por ser uma torneira, mas ela tem honra por jorrar água limpa da fonte que é o Senhor. Me usa como torneira nessa manhã, que eu possa jorrar e fluir para a glória do nome de Jesus. E você que ora comigo, concordando, diz: Amém. Amém. Que bom estar aqui, irmãos. Ontem nós saímos daqui, fomos tomar um café com os pastores e a conversa se estendeu. E aí quando nós chegamos em casa, pastora, a gente ainda continuou conversando. E a presença do Senhor em todo o tempo ela se manifesta onde nós estamos. Está escrito: onde estivermos 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Cadê a pastora do louvor? Cadê ela? Ah, está aqui. Que voz linda, viu? Que voz linda, viu? Pastores abençoados, viu? Eu fico até com vergonha de cantar, minha voz já cansada. Mas eu quero ministrar a palavra do Senhor, irmãos. Este texto que nós lemos, o contexto geral dele é envolto da vida dos profetas que são aqueles que são conhecidos como profetas do exílio. A saber, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Mas Ezequiel, no capítulo 1 que nós lemos, ele está narrando uma história da sua própria vida, né? Capítulo 1, quando nós lemos: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos. Ezequiel está declarando que aquele dia, para alguns que não sabem, era o dia do seu aniversário. Ezequiel estava completando mais um ano de vida naquele dia. E naquele dia Ezequiel ele se encontra não mais, pastor Reinaldo, exercendo a função que ele tinha em Judá. Por quê? A incursão de um governador, de um homem chamado Nabucodonosor, no 2º ano do rei Joaquim, porque tem Jeoaquim e tem Joaquim. No 2º ano do rei Joaquim, Nabucodonosor, um jovem de por meio de 25 a 26 anos, um cara muito inteligente, um cara muito aquém do seu tempo, ele tinha a sua mentalidade de governo, ele tinha a sua mentalidade de conquista. E quando o seu pai, Nabopolassar, entrega para ele o governo de Babilônia, o governo de... o reinado passa para Nabucodonosor, o que acontece? Ele visita as cidades circunvizinhas e a domina. E faz daquele povo cativo. E quando ele invadia uma cidade, quando ele entrava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era destruir a identidade espiritual daquele povo. A saber, ele entrava nos templos, roubava os utensílios daqueles altares, roubava aquilo que era precioso para aquele povo, pois para a cultura de um povo o que mais importa é o seu credo religioso e a sua forma de ganhar a vida. Então o que é que ele fazia? Ele cativava aquele povo e destruía primeiro a vida espiritual. E com Judá não foi diferente. Ele entra, toma a posse daquilo que é espiritual e leva com ele cativo.
os homens, as mulheres, as crianças, rouba o fruto da sua terra e leva esses homens exilados para a Babilônia. Chegando em Babilônia, ele faz com que haja uma seleção, e naquela seleção, nós sabemos que tinha Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Nós sabemos que tinha Ezequiel, nós sabemos que tinha Jeremias. Porém, Daniel e os seus amigos são levados para dentro do palácio de Nabucodonosor. Só que Ezequiel, ele tinha o costume, o rito sagrado e religioso de fazer o santo, aquilo que era agradável a Deus, que era a organização do culto. E a vida de um sacerdote não era uma coisa fácil, não era algo tão simples, pois o sacerdote ele precisava ter a sua vida consagrada, santa. Todas as vezes que o sacerdote iria entrar no Santo dos Santos para sacrificar ao Senhor, diz-nos a história que tinha alguns que nem dormiam na noite anterior e passavam 24 horas em jejum. Por quê? Porque eles não podiam nem pecar no pensamento. Nem dizer assim, eu pequei. Não podiam. Porque eles poderiam ser fulminados quando eles fossem exercer a sua função. A função sacerdotal era além daquilo que nós conhecemos. Eles tinham um ofício de toda a virada de dia, ir no santo lugar, soprar a cinza do propiciatório, do altar do holocausto, para preparar para o outro dia. A função do sacerdote era manter o altar limpo, para que o fogo que nunca se apagava continuasse queimando. E a Bíblia diz que o fogo do altar, Números, capítulo de número 6, diz: o fogo não se apagará. O sacerdote entrava no altar, o fogo vinha para o lado, ficava queimando na cor de âmbar, ele soprava a cinza do altar e o fogo vinha de novo e estava pronto o altar para o sacrifício. Só que no aniversário de Ezequiel, como ele mesmo relata, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos. Pare e pensa comigo. Alguém que foi selecionado por Deus, e o sacerdócio não era uma questão de, eu quero ser sacerdote. Não era assim não. Não era uma faculdade que você entrava, se formava teólogo e já saía ali um pastor, um ministro. Não. O sacerdócio, o ofício sacerdotal era passado de pai para filho. Ou seja, o futuro de Ezequiel, de acordo com Buzi, que era o seu pai, era ele exercer a função sacerdotal. Só que eu quero que carinhosamente você olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: Deus. Agora fala com voz de quem veio para o culto. Diga: Deus irá frustrar os seus sonhos, para que os sonhos dele sejam estabelecidos através da sua vida. A Bíblia diz que o futuro de Ezequiel, pastor Rinaldo, era ser sacerdote. E agora ele se vê dentro do exílio em Babilônia, preso com os cativos. No dia do seu aniversário, eu acredito que ele estava ali na beira do rio Quebar, dizendo: meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Meu Deus, é meu aniversário hoje. E só exercia a função sacerdotal de 25 para 30 anos. Ou seja, ele já estava pronto para assumir aquilo que Deus havia selecionado para ele fazer. Só que ele está dizendo: Senhor, e agora? O que é que vai ser? Eu estou aqui em Babilônia, cativo. O templo já não existe mais. A regra era clara. Os sacerdotes viviam do altar para o altar. E agora? Eu estou com meu sonho frustrado. Eu estou com o propósito da minha família frustrado. O que vai ser de mim? Só que ele não está diante do rio Quebar se lamentando.
Ele está lá com as mãos erguidas e dizendo: Senhor, eu te buscarei e eu irei te encontrar. Ele está diante do rio Quebar dizendo: Senhor, eu chorei aqui quando a irmã estava lendo o livro de Salmo 116, que fala sobre a gratidão, e eu estava dizendo: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque há anos atrás alguém olhou para mim dizendo que eu não iria passar dos 18 anos. Alguém olhou para mim dizendo que eu iria viver a mesma vida de cachaça, de prostituição, de uma vida volútil, de uma vida volátil, daquilo que meu pai vivia. Mas o Senhor me encontrou e disse: eis que eu ponho nos seus lábios a minha palavra. Onde quer que eu te mande, você vai. O que eu te mandar você falar, e eu estou declarando nesta manhã: os teus sonhos serão frustrados, mas os sonhos de Deus e a vontade daquele que te chamou irá ser estabelecida. No ano que era para ele assumir o sacerdócio, Deus diz: não. Eu estou te separando para algo mais profundo. A responsabilidade sacerdotal era receber do povo e entregar para Deus. A função do sacerdote era pegar do povo as ofertas, queimar no altar e entregar a Deus. Só que Deus queria elevar Ezequiel, missionário Denilson, para um nível mais profundo, para um nível mais próximo a Ele, para um nível onde aquilo que era litúrgico, onde aquilo que era a regulamentação, onde aquilo que era trivial, seria substituído pelo extraordinário. E agora ele está dizendo: Senhor, e aí? Aí Deus diz: vem cá, meu filho. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali estava sobre ele a mão do Senhor. E quando a mão do Senhor está sobre ele, ele olhou e viu um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo. O resplendor dela era no meio de uma coisa de cor de âmbar, e no meio dela saía semelhante. Quando ele está no meio daquela frustração de não estar exercendo a vida sacerdotal, ele não olha para baixo. Não. Ele levanta a cabeça e ele vê visões celestiais. Ele levanta a cabeça e agora Deus começa a revelar a ele coisas espirituais. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Você pode cantar isso? Vamos! O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Quero ser primeira essência teu
eu jardim parti. A palavra de Deus diz que Ezequiel agora está inaugurando 2 templos. O tempo onde ele não precisava de 4 paredes para adorar. O tempo onde ele não necessitava da liturgia terrena para estar inserido no contexto daquilo que era a vida de Deus e do reino de Deus. Só que agora, para que um profeta nascesse, o sonho de um sacerdote precisava morrer. Existem coisas na sua vida que, para começar, algumas irão precisar ser necessárias parar, para que coisas espirituais se manifestem. Aquilo que você havia sonhado, planejado, arquitetado como um futuro certo, você precisa dizer: Senhor, eu planejei dessa forma porque Deus te deu o poder e a autoridade para planejar. Ora vista, Salomão disse em Provérbios que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Talvez você se formou, entrou numa faculdade, fez direito, medicina, fez o que você fez, mas Deus te chamou para viver uma vida espiritual. Deus te chamou para você viver no altar. Deus te chamou para ser crente, cheio do Espírito Santo. Então para de ficar se questionando como será o teu amanhã. Confia em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais, e o mais, e o mais, e o mais Ele fará. Vamos! A Bíblia diz, Salomão lá atrás, ele constrói um grande templo, pastor Reinaldo. E quando ele constrói um grande templo, a Bíblia é quem declara que as paredes eram betumadas com ouro. A Arca da Aliança, o altar do propiciatório, tinham 2 querubins com olhos de pedras preciosas. A Bíblia diz que depois que Salomão ora, a graça de Deus enche o templo. Quem estava dentro não poderia sair, e quem estava fora não poderia entrar. Só que a partir dali, eu posso usar esse termo. A adoração ficou presa dentro do templo. Tudo que se fazia, pastor Henrique, era voltada para aquele templo. Quando Deus está tirando um sacerdote da sua função e está levantando um profeta, Deus está estabelecendo um novo tempo. Você lembra quando Jesus encontra a mulher samaritana tomando água daquela cisterna? Ela diz: não, o meu povo me disse que o lugar de adorar era no templo. Os judeus dizem que o lugar de adorar era em Jerusalém. Aí Jesus disse: é chegado o dia, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em tempo e fora de tempo. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é porque a situação está ruim que você adora. Não é porque a situação está boa que você adora. Você adora porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Cante: vou sempre adorar. Faça o que a canção está dizendo, vamos! Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pensa comigo, o povo é levado cativo, perderam a sua liberdade,
perderam o rito religioso de estar adorando ao Senhor. E agora, Deus levanta um profeta, e a Bíblia quem diz, puxado pelos cabelos. Puxado pelos cabelos, Deus dá agora a ele visões celestiais. É porque na realidade nós somos almáticos. E por nos movimentarmos pela nossa alma, nós não conseguimos entender em que estação nós estamos. Por sermos movidos por aquilo que os nossos olhos veem, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. O apóstolo Paulo em Salmos diz, eu criei, por isso eu falei. Você não pode se movimentar por aquilo que você vê, você não pode se movimentar por aquilo que é trivial, você não pode se movimentar por aquilo que é ordinário. O que Deus ele reservou para nós e o que Deus reservou para o povo de Israel é extraordinário. Só que você não pode fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, a carta de 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele diz, não fixem os seus olhos naquilo que se vê. Se fosse por Ezequiel estava vendo o quê? Um tempo de desolação. Se fosse pelos olhares humanos, ele está no 5º ano do cativeiro, ele está no 30º ano, ele está passando um ciclo de vida. E aonde é que ele está? Ele está preso. Mas a sua cabeça nunca está baixa, ele sempre está olhando para cima. O salmista declarou, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não, eu tenho que declarar isso à sua vida nessa manhã. Eu não confio na força do meu braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu, a igreja Ilã, declara, nós porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso, rocha nossa, socorro nosso, redento nosso. Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é Senhor, Rei dos reis, Rei dos reis. O povo está em Babilônia cativo. A visão que nós lemos em Ezequiel capítulo 37 fala dos 70 anos profetizados por Jeremias. Jeremias profetiza dizendo que o cativo seria durante 70 anos. E quando agora Ezequiel está profetizando, no capítulo 37, antes de ele profetizar no capítulo 3, a Bíblia diz, o Senhor olha para Ezequiel e diz, come o rolo e vai falar à casa de Israel. Deus no capítulo 1 dá a visão dos céus, dos seres celestiais. E cá entre nós, irmãos, é doideira a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Pensa comigo, a Bíblia diz que o homem peca, Deus expulsa ele do jardim. Do lado de fora Deus manda anjos, só que ao redor do jardim Deus coloca uma espada flamejante de fogo. Deus dá visão a Ezequiel de serafins com vários olhos, uma roda grande passando dentro da pequena, seres celestiais, um com cara de homem, outro com cara de boi, outro com cara de águia. Deus dá visão a Isaías, anjos voando ao redor do altar, voando com 4 asas, 2 cobriam o rosto, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. É coisa de doido. Deus dá visão a João. Irmão, o céu é para maluco. Se um bicho desse aparece na nossa frente, a gente morre, não morre não? Deus dá visão a João, dizendo que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os seus pés como de latão reluzente, e na sua boca saiu uma espada afiada. Coisa de doido. Só que quando Deus dá visão a Ezequiel, Deus dá visão a ele do estágio atual de Israel. Deus dá visão a ele de um vale de ossos secos. E cá entre nós, quando os ossos estão já se deteriorando, ele já entra naquele estágio de pó.
E aqui a Bíblia diz, primeiro ele diz, um vale de ossos, depois ele diz, sequíssimos. Ou seja, não tinha mais jeito, pastor. Quando estava nos ossos, já não tinha mais jeito. Mas agora Deus afirma, sequíssimos. O estágio já está totalmente definido. Israel está vivendo uma vida distante daquilo que era o propósito de Deus em Babilônia. Israel está vivendo uma vida totalmente fora daquilo que era parâmetro de Deus para a vida daquele povo, ainda que fosse no cativo. Deus dá a visão a Ezequiel e a Bíblia diz que Deus o leva ao redor do vale. Você já parou para se perguntar por que Deus não levou Israel ao meio do vale? É porque quando Deus te exaltar, você não pode pisar quem está embaixo. Quando Deus te levantar, é para você lembrar que também já foi ossos secos. Deus leva ele ao redor do vale e diz assim: ei, eu posso mudar essa situação? Traga na sua memória agora quais são as situações. Traga agora na sua memória quais são as situações. Eu posso mudar? Claro. Na hora a gente responderia, né? Claro, Deus. O Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que fez tantas coisas. Ezequiel olhou para Deus e disse assim: Senhor, essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é tua. Ele olha para Deus e diz assim: claro, Senhor, tu o sabes. A jogada de responsabilidade para Deus não foi uma covardia de Ezequiel. Ezequiel está no meio de uma frustração. Ezequiel está no meio de uma situação totalmente contrária. E quantas vezes nós estamos no meio dessas situações e não entendemos? Eu falei aqui e eu quero repetir: não entendemos em qual estação nós estamos. Existem 3 estações pela Bíblia, eu posso lhe afirmar. É a estação da vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Quando nós estamos na estação boa, nós precisamos entender que nós dependemos totalmente da voz que nós ouvimos de Deus para nós. Nós movimentamos-nos pelas nossas ações impensadas, inconstantes e imperitas. Nós nos movimentamos pela orientação de Deus. O nível que nós iremos mudar não seremos nós através do nosso network, através da nossa influência, não. Deus está nos direcionando a ter calma na nossa alma, a aprender a ouvir a voz de Deus no momento e na estação correta. Ezequiel ouve a voz de Deus, e quando ele ouve a voz de Deus, ele olha para Deus e diz: o Senhor que sabe, Senhor. E aí agora? O Senhor diz: não, meu filho, eu te chamei. Assim como ele disse a Jeremias: o que eu colocar nos seus lábios, você vai falar. Profetiza. Profetiza. É coisa de doido, né, irmão? É coisa de doido. Você está vendo o casamento uma guerra terrível. A vida financeira uma luta. O bairro onde mora um negócio terrível. E Deus olha para você e diz assim: ei, você é o crente do seu bairro? Te levantei como profeta. Profetiza. Você está vendo as coisas acontecendo, guerra em Israel, guerra na Ucrânia, guerra nos bairros pelas facções. O que você tem que fazer? Se unir com os jornais de fofoca. Lá em Salvador tem um tal de um jornal, que eu não vou nem dar o nome dele aqui, para não dar fama a esse cidadão. Mas lá tem um jornal que, você já parou para observar? Eu não sei aqui em São Paulo, mas lá meio-dia, 11 horas, você não pode ligar a televisão, porque a única coisa que eles declaram é morte, é tristeza, é dor, é lástima, é criança que foi estuprada, é mulher que foi morta lá mesmo esses dias, mataram uma mulher com a marretada na cabeça. Isso tudo no horário de meio-dia.
Só que em contrapartida, tem se levantado um povo que às 12 horas tem levantado a mão dizendo: Senhor, esta cidade tem um dono, esta cidade tem um dono, esta cidade tem um dono. Sabe por quê? Nós não podemos ir na mão do mundo, nós precisamos ir na contramão do mundo. E ir na contramão do mundo é ter o poder e a autoridade profética para se mover no apostólico, declarando: eu fundamento a minha cidade, embasada na palavra do Senhor que diz: eis que o Senhor é o Deus dessa terra. Ezequiel, ele vai na contramão, e quando ele ouve a voz de Deus, Deus diz: profetiza. E ele diz: vale de ossos secos, levanta-te. E a primeira coisa que é restaurada, você pode ler comigo no Ezequiel 37. A primeira coisa que Deus restaura naquele exército são os tendões. Você já observou isso no texto? Vamos lá? Ezequiel 37, vamos comigo lá? E porém nervos, assim diz o Senhor, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito versículo 6. E porei nervos sobre vós, e depois o Senhor fará crescer carne. Primeiro Deus sopra o espírito, a restauração começa por dentro. Depois ele começa a trabalhar no externo, tendões, nervos. O tendão é o que faz o seu corpo ficar em pé. É o que faz... Alguém está entendendo isso aqui? Os tendões é o que sustenta, é o que faz o seu corpo ter mobilidade. Deus está dizendo: primeiro eu irei fazer uma restauração interna. Eu não te enviarei antes de restaurar você completo por dentro. Depois, não se preocupa não, eu vou começar a restaurar por fora. Alguém que olhou para você meneando a cabeça dizendo: ali já é um osso seco. Alguém que olhou para você dizendo: ali não tem mais jeito. Alguém que olhou para você dizendo: não tem mais transformação, não tem mais restauração. Deus está dizendo, Deus me trouxe de Salvador da Bahia para profetizar para Ilã aqui em São Paulo, dizendo: eis que eu farei uma coisa nova. Eis que mas primeiro eu irei fazer por dentro de você. Eu estou arrancando de dentro de você toda raiz, toda semente que não foi plantada por mim. Por quê? Porque eis que eu te farei ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Os seus frutos darão na estação correta, as suas folhas estarão sempre vistosas, e tudo que fizeres, eu, o Senhor, prosperarei. Levanta a tua mão que eu estou profetizando. Chegou um tempo de frutificar e florescer. Deus dá a visão a Ezequiel: o povo está em Babilônia cativo, está vivendo a vida totalmente contrária daquilo que Deus queria. Nabucodonosor era um cara que usava as pessoas que ele trouxe cativa para ser os seus escravos, para construir os seus edifícios, a saber, o jardim de Babilônia. Só que Deus, às vezes, irmãos, Ele vai usar as situações que para nós é contrária, para poder nos ensinar. Fala com esse crente que está ao teu lado, diga para ele: os problemas serão o GPS que irá te conduzir para o seu propósito. Pastor, das tantas 1000 promessas que tem na palavra, ninguém acorda todo dia dizendo: Senhor, me dá minha cota de tribulação hoje. Alguém acorda dizendo isso aqui? Não, ninguém acorda. Só que o apóstolo Paulo, ele diz: não vos entristeçais quando passares por diversas tribulações, porque o peso da vossa tribulação produzirá para vós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. O caminho que Deus conduziu o povo do Egito, e aí eu volto para Moisés.
O caminho que Deus constrói para poder levar o povo para a terra de Canaã, já existia terra. Como é seu nome? É filha da pastora? Hã? Parece. Tainã, o nome da minha esposa. O nome da minha esposa é Tainã. Mandar um beijo para ela se estiver gravando aí, viu? E fazer a prova de vida, né, irmão? Quando Deus diz a Moisés, levanta-se e vai até o faraó, para poder dizer a ele que você vai levar o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Deus já havia ministrado ao coração de Moisés que ele havia preparado uma terra, a terra onde há honra, leite e mel. Deus, ele não brinca com os sentimentos de ninguém. Porventura, falaria Deus e não cumpriria, ou prometeria a Deus, iria dar como homem de esquecido? Não. Deus, quando disse ao povo, olha, eu vou tirar vocês da escravidão. Lá atrás, por conta da desobediência de Abraão, Deus disse, eu vou deixar que vocês sejam cativos, estejam cativos. Mas Deus disse, eu vou levantar um libertador. Deus faz, e Deus, o humor de Deus é hilário. Por quê? Porque Deus faz com que o libertador seja achado pela filha de Faraó e seja colocada dentro do palácio para ser alimentada e sustentada por Faraó. A Bíblia diz que Moisés cresce dentro do palácio e com 40 anos ele sai. Fica 40 anos no deserto, volta. Quando ele volta, ele começa agora o processo de libertação. E Moisés, ele não sabia o que iria dizer ao faraó. O que Deus diz? Vai lá e diz que o eu sou te enviou. Quando ele chega lá, o faraó diz, não rapaz, eu não conheço o teu Deus. Eu conheço tantos outros deuses do Egito, mas esse Deus aí eu não conheço. Mas Deus mandou eu vir aqui, faraó, e eu vou libertar esse povo. Deus, através de Moisés, consegue tirar o povo da onde? Do Egito. Se você for ler na Bíblia ali, na saída de Gênesis, de Êxodo, se eles fossem num caminho direto, eles chegariam em Canaã, rapidinho, 40 dias. 40 dias caminhando, eles chegariam em Canaã. Só que Deus, isso aqui é forte, isso aqui é muito forte. Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, vocês não vão pela terra dos filisteus. Eles teriam que passar pela terra dos filisteus. Eles teriam que passar pela Filícia. Deus diz, não, eu não quero que o meu povo passe pelos filisteus. Por quê? Porque eles são agricultores. Eles não são guerreiros. Eles não estão preparados para a batalha. Ainda que eles tivessem dito, nós estamos preparados para a batalha. Aonde que um pedreiro vai saber lutar melhor do que um boxeador? Não tem como. Aonde que um pastor que nunca pegou em arma, que nunca foi para a guerra, que nunca foi para lugar nenhum, vai saber melhor do que um capitão do exército, um sargento? Não tem como. Mas Deus disse, eu, por amor a eles, eu vou desviar o caminho deles, e eles vão dar uma volta pelo mar, e vai chegar do outro lado, eu vou fazer o caminho no meio do mar, e eles chegarão a Canaã. Só que, às vezes, como eu disse, nós, por sermos almáticos, nós olhamos essa volta que Deus dá, nós olhamos a volta que o mundo dá, as voltas que acontecem nas nossas vidas, e acabamos reclamando daquilo que Deus está fazendo. E como eu disse, os problemas são o GPS que nos conduz para vivermos o propósito. Deus está conduzindo o povo. Pastor, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, não faltava roupa, pastor Henrique. A roupa crescia no corpo. Oh, se esse tempo voltasse. Sapato, eles não precisavam comprar sapato, porque o sapato crescia no pé. Eu quero um cardápio diferente. Estou cansado do maná. Deus diz, espera aí que eu vou produzir carne. Manda codornizes. Entra na sua linha de raciocínio, Deus mandando pão cair do céu. Entra na sua linha de raciocínio, Deus mandando carne para o povo comer. Entra na sua linha de raciocínio, Deus mandando Moisés tocar na pedra e ele desobediente, fere a pedra, mas água sai da rocha. Entra na sua mente isso? Deus provia tudo para o povo, mas mesmo assim o povo reclamava.
murmurava, almáticos, vivendo sobre a circunstância. Deus não nos chamou para viver nas circunstâncias. Deus nos chamou para andarmos sobre as águas, flutuarmos naquilo que o mundo chama de problema, nós chamamos de propósito. Passa o deserto. De manhã, Deus manda a nuvem. Para quê? Proteção. À noite, Deus manda a coluna de fogo. Para quê? Para proteção. Só que mesmo assim, o povo ainda não entendia quem era o Deus a quem ele servia. Moisés sobe no monte para buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés está lá em cima, quem está embaixo é Arão. O povo agoniado porque Moisés já havia subido, e para subir o monte era em torno de quase 12 horas de relógio. Moisés está lá em cima, o povo ficou preocupado. Quando Moisés está descendo, o povo chega para Arão e diz: Arão, Moisés morreu, Moisés não volta mais. Eles não pediram um bezerro, eles pediram um Deus. E por Arão e a sua família, a família de Moisés, ter uma história de idolatria inserida, incutida, o que Arão faz? Eu vou criar um bezerro. Aquilo que estava dentro de Arão, ele externou num momento de conflito. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? No momento de conflito, você vai externalizar aquilo que está dentro de você. Se é a confiança no Deus a quem você diz que serve, ou se é a confiança na sua própria força. Quando é a confiança no Deus que você diz que serve, o que você faz? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo, proteção, e broquel, proteção dobrada. Não temerei espantos noturnos, nem setas que voem de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Quando você não anda segundo a consciência mundana, quando você não anda segundo a consciência da sua alma, você confia no Deus que te formou, no Deus que te escolheu, no Deus que te santificou, no Deus que te chamou por profeta. Eu estou profetizando: a sua visão não será mais pequena, a sua visão não será mais das coisas da terra, mas a sua visão, a sua audição, o seu comprometimento será com Deus dos céus, com Deus dos céus, com Deus que fez a tua vida. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis. Deus livra o povo do Egito. Deus faz com que o povo atravesse o mar. Só que antes de atravessar o mar, o povo ficou com saudade de comer cebola, pepino e melão. Eu gosto de melão. Quem não gosta aqui? Melão é doce, é bom, né? Só que o povo comia essas coisas porque era sobra do Egito. E Deus está dizendo: eu estou te transicionando para um novo tempo. Eu estou te transicionando para uma nova estação. Eu estou te transicionando para você viver não a bênção provisal, a bênção de provisão. Eu estou te chamando para você viver a bênção estabelecida. Mas quantos de nós às vezes olhamos para trás e pensamos que a vida que vivíamos antes era boa? Quantos de nós olhamos para a situação que vivemos agora e declaramos: ah, mas quando eu não era crente era diferente. Ah, quando eu estava no mundo, no instante aparecia alguém para me ajudar. No instante aparecia: crente, ei,
Para de confiar, colocar a sua confiança em homens. Para de depositar a sua esperança em homens. Para de ter a sua vida espiritual embasada pela bênção que é liberada do altar. Para em querer viver somente, não, porque ninguém me ligou, porque ninguém me procurou. Ou você é crente ou você não é, irmãos. Você não depende de um lugar. Lembra de Ezequiel? Eu estava falando sobre ele agora. Quando Deus tira Ezequiel de lá do lugar da adoração, ele não se desvia do propósito, ao contrário, ele se lançou mais ainda profundo para conhecer o Deus a quem ele servia. Você não pode ser guiado por aquilo que a terra diz. Não, eu não nasci para ser guiado por aquilo que o mundo diz. Eu não sou dessa terra, eu não sou deste mundo, eu sou estrangeiro em terra estranha, eu sou do céu, o céu é a minha origem, o céu é o meu destino. Então eu preciso me movimentar como aqueles que já vivem para o céu. Deus livra o povo do Egito, Deus livra o povo do Mar Vermelho. Só que aquela galera que saiu, quase 3 milhões do Egito, não chegam até a terra prometida. Por causa de quê? Por causa da boca. Por causa da língua. O proverbista Salomão, ele diz que o poder da vida e da morte está na língua. O apóstolo Tiago diz que aquele que se diz ser religioso e não refreia a sua língua é mentiroso. E eu quero ministrar ao seu coração aqui, dentro daquilo que eu iniciei, falando sobre Ezequiel e agora sobre o povo saindo do Egito. O poder que já foi emanado de Deus a você, ele precisa de alguém que aperte o botão para que ele possa explodir. E esse poder está em você. Talvez hoje você esteja vivendo a frustração de não estar ainda vivendo a realização dos seus sonhos. Ainda esteja vivendo a frustração de não estar vivendo aquilo que você tanto almeja, que você tanto deseja. Mas hoje eu quero sair daqui com a consciência de que eu te instruí através da palavra do Senhor a você usar o poder da oração. Filipenses diz: orai sem cessar. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 33: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 29 diz: bem, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para produzir o futuro desejado. Salmo de número 116, versículo de número 39, se não me falha a memória, a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, os vi antes que os vossos ossos fossem entritecidos no ventre da sua mãe. Eu o chamei pelo teu nome e escrevi uma história nos meus livros sobre você. Eu quero que você levante a sua mão e eu quero declarar mais esse texto. Isaías, a palavra de Deus diz: eis que eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Tu és meu. Deus não te chamou para viver à margem daquilo que a sociedade declara. Deus te chamou para você viver aquilo que os céus está declarando sobre você. E o que os céus está declarando sobre você é isto: eis que eu levanto profetas com vozes e autorização do céu para profetizar sobre todas as situações, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Então levanta a tua mão mais alto que você consiga e comece a declarar palavras proféticas. Eu declaro mudança na tua casa, eu declaro mudança no teu trabalho, eu declaro mudança no teu ministério, eu declaro mudança na tua faculdade, eu declaro mudança no teu relacionamento, eu declaro mudança nas tuas finanças, eu declaro mudança na tua vida sentimental, eu declaro mudança na tua vida relacional com os teus filhos. Eu declaro que Deus vai te levantar. Se Deus chamou um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para os mestres, e dentro deste tempo, dentro da Ilã, Deus irá levantar profetas, reis, sacerdotes que irão fluir. Vamos, declare sobre a tua casa, declare sobre a tua família.
Vamos, eu quero ouvir você declarando isso. Declare isso. Vamos! Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, Cante isso! volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Declare isto: ressuscitar. Eu quero chamar aqui nesta manhã, com a autorização dos pastores, pessoas que estão vivendo frustrações na sua vida, pessoas que entraram aqui e receberam esta palavra na sua alma, e Deus quer transformar a sua situação. Eu quero que você venha aqui à frente, por aqueles que não se expõem, não conquistam. Eu quero ministrar sobre a sua vida, com a ajuda dos pastores, um tempo de restauração, um tempo onde aquilo que era sequíssimo vai voltar a ter vida. Enquanto o ministério de louvor está cantando, eu vou estar ministrando junto com os pastores sobre a sua vida, e aquilo que até ontem estava sequíssimo, Deus vai manifestar de uma forma poderosa. Vem aqui até o altar, coloca a mão aqui na beira do altar flui vida, do altar flui restauração. Enquanto o ministério de louvor está cantando, vem aqui os pastores também, coloca a mão sobre a vida desse povo. Vamos, ressuscita, cante isso, vamos, ressuscita, cante. Ressuscita.